Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e feliz ano novo! 2023 chegou, né? E já chegou pesado. Muita coisa pra falar, né? Tiro, porrada, bomba. Uhul. Hoje vamos falar do filme original Luke, que já estreou. Então, depois desse episódio, você corre lá e assiste. Que é A Sniper Russa. Eu sou a Letícia. Daniela. E o Paulo Gustavo. E esse é o LukeCast. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de um filme baseado em uma história real. Né? Uhum. Mas que história é essa? A sniper russa, a primeira mulher atiradora. É a primeira mulher, né? A primeira mulher atiradora. Reconhecida. Ludmilla possuía uma habilidade extraordinária. Ela atirava, mirava muito bem. Ela foi notada pelo exército e convocada numa guerra contra os nazistas. Também conhecida como Segunda Guerra Mundial. Como a Dan faz parte de uma geração que não viveu isso, nem eu, é bom a gente ter esclarecido, verdade, né? verdade. Conhecida como a Segunda Guerra Mundial. O filme ele se passa na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, mas o interessante dele é que é só um fundo. Não é realmente, você não vai ver um filme de guerra. Não é o foco principal, né? Você vai ver a sniper. Você vai ver a história dela. Uma mulher, Forte. suas fragilidades, seus defeitos, suas ambições. Suas ambições. Seus problemas de família. Problemática, o trauma que a guerra traz. Né? Isso tem uma cena muito simples, mas que quando acontece, você fica assim, olha o trauma da guerra, olha o que acontece. Uma cena que ela tá no cotidiano dela, né? Não no cotidiano, porque a gente ainda tá falando de um encontro dela com a primeira-dama na época dos Estados Unidos, né? Eleanor Roosevelt. Isso. Mas que obviamente não é cotidiano, né? Não é todo dia que você encontra a primeira-dama dos Estados Unidos. Mas é uma situação que poderia acontecer com qualquer um. E, enfim, é um trauma da guerra. Sim. Mas eu queria saber uma coisa muito importante desse filme, sabe? Eu acho que a Dani pode me ajudar nessa questão. É curiosidade. É verdade, ela será, né? A primeira mulher. Não só A gravar. a Pisar. personagem foi a primeira atiradora, mas a atriz também foi a primeira mulher a fazer o quê? Você lembra? A gravar na Lua? No espaço? No espaço. Desbancando quem? Desbancando quem, Paulo? Tom Cruise, que ele ia fazer um filme, Missão Impossível, né? Demorou. Bobeou. Dançou. A mulher russa foi na frente. Foi na frente. A Rússia e os americanos. Ó. Mas tem uma outra coisa aqui, ó, tá na minha cabeça, que eu não consigo tirar. Eu não consigo lembrar o elenco. Eles têm os nomes muito Talvez difíceis. porque eles têm nomes Peculiar. difíceis de falar. Exato. Não consigo. Nossa, nem o nome da atriz não, nem o nome da personagem principal eu conseguia falar. Ludmilla. Plavchenko. Ficou com Deus o Plavchenko, porque desisto, não é? Não É muito praia. consoante. Ai, Muita gente. consoante. A língua russa ela é muito bonita, ela é muito sonora, tal, mas é muito difícil de falar, principalmente para ocidentais como nós, né? É tipo turco. Eu gosto de ouvir turco, mas não me pergunte. Tô ouvindo. Você sabe o que eu acho legal? Porque essas línguas têm sons diferentes, né? Então, por exemplo, o japonês, você escuta ele falando um negócio que você não vai entender mesmo, mas o som... né? Aquela coisa... Anime perfeito! Meu Deus! O russo, como tem muita vogal, parece que ele tá brigando com a coisa. Eu acho que a impressão que eu tenho é que eles estão falando ao contrário, né? Você fala muito rápido, meu A Deus. única palavra que eu consegui entender é niet. Niet. Não, tem algumas. Eu conheci um cara da orquestra da Filarmônica Russa num avião, né? Ele estava do meu lado, ele estava indo para o Rio de Janeiro. E eu não entendi nada do que ele estava falando. Eu estava falando em inglês, ele falou uma ou outra palavra em inglês. Mas quando a gente estava se despedindo, ele falou... Dovarich, camarade. Né? Ou seja, adeus, camarada. Porque eles falavam naquela época camarada. Hoje já não falam mais porque não existe mais a Federação
Quer dizer, a União Soviética. Né? E é isso que é interessante no filme, por exemplo. Porque a gente tá falando da Rússia, mas na verdade não era a Rússia ainda, né? Não, a Rússia... Ela vem depois. Não, ela tá em construção. Não, a Rússia já existia, que ela foi incorporada à União Soviética. A União Soviética já existia. Mas aí a gente fala da Rússia ali, mas na verdade é a União Soviética. Isso. Que tá ali. Na guerra. Ainda não é a Rússia como a gente conhece hoje. Exatamente. Isso. E o é interessante porque, assim, a Ludmilla, né? Ela é, digamos, uma russa clássica. Ou seja, ela, quando está no campo de batalha, ela não mostra um tipo de sentimento. É fria, calculista. Ela tá lá para eliminar nazistas. Ou melhor, como ela fala quando ela se encontra com a primeira dama dos Estados Unidos. Eu matei 300 e não sei quantos fascistas. Né? E com um pouco de circunstância. Eu descobri uma coisa interessante pesquisando sobre o filme, que tem um filme americano feito por um diretor francês chamado Círculo de Fogo, que é sobre um sniper, né, dos russos, que existiu. Né? Enquanto teve dois grandes conflitos, né, que a gente conhece da Segunda Guerra Mundial dentro do território russo. Um é a Batalha de Stalingrado, que foi sangrenta, violenta, a ponto de, por exemplo, você... eu estou sem bala, o soldado estou sem bala. Então vai para frente e sirva de escudo. Não vou fazer isso. Pá! Ele era eliminado na hora que eles jogavam fora. Isso sempre aconteceu naquele período histórico. E a outra é de Stokovovo, né, que é onde se passa a história da Ludmilla. Em todos os conflitos tem um problema sério, porque o exército russo era pobre. Sim. Quando você assiste o filme, não tem um usando capacete, era um chapéu de pano, né? Então você imagina esses caras enfrentando os nazistas em duas frentes, né? Uma do lado no sul de Moscou e o outro na Crimeia, né? Na costa da Crimeia. Jogo duro. Então, e o papel da atriz? Qual é o nome da atriz? Da atriz? Yula. Ih, meu russo vai ficar ruim. Peraí, tá vamos ruim. pegar aqui. Ferrujou. Yula Peresid. Yulia Peresid. Tem que estava brincando. É um papel complicado, porque ela tem duas frentes. Como o filme vai e vem, né, no flashback, mostrando o que aconteceu anos antes dela começar ela tem um papel de reconstituir a emoção daquele momento. Sim. E não é fácil. E essa é uma parte interessante justamente por conta disso. É um filme que se passa na guerra, mas não necessariamente é sobre guerra. É sobre a vida dela, porque a gente tem mais esse emocional. Porque geralmente, pra mim, filme de guerra, você, apesar de ter alguns que você se conecte com algum personagem, não é aquela coisa que você realmente fica abalada quando acontece alguma coisa com eles. Mas a todo momento você fica assim, meu Deus, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer? Porque é sobre ela. É sobre os relacionamentos que ela tem com a família dela, com os amigos dela, com os amores dela. Tipo, é uma coisa que você fica preocupado, sabe? E eu acho isso muito interessante, até porque eu não sou muito de filme de guerra, mas esse me conquistou. Também. Me chamou a atenção. Eu gosto de filme de guerra, mas eu gostei da história. E é interessante porque depois que caiu a União Soviética, parece que os russos resolveram contar melhor as histórias que contavam sobre eles, né? Eu vi recentemente um filme sobre Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem, né, a ir para o espaço. Quer dizer, se 90 não, digamos, se 30% do que eu vi no filme aconteceu de verdade, eles não lançaram um cara no espaço, eles jogaram. Vai com Deus. Vai com Deus. Se vira. É que o sistema de pouso dele não funcionou, ele foi achado 200 ou 300 quilômetros do lugar onde ele deveria descer. E aí você vê essas outras histórias, essa história da primeira franco-atiradora, né, da atiradora de elite, a sniper,
É fascinante. É isso que eu acho legal, quando você consegue recuperar histórias do passado que ninguém sabia que existiam, mas estão aí para contar a história. E você fica tão curioso que você vai pesquisar... Se realmente aconteceu, né? As diferenças entre a trama e a realidade. A atriz, viu o rosto dela, a história dela. Você pega a atriz, pega a mulher, né, a Ludmilla, você compara, o que elas... Não são muito parecidas, Até a presidente também. Tem um monte de gente que já fez, né? Mas isso aí é um sim, detalhe, né? Isso aí. Mas o que é legal é o seguinte, olha que coisa interessante. Nós estamos falando de um período onde a União Soviética fazia parte dos aliados para derrotar o nazismo, o fascismo, etc. E tem um momento que eles tiram esse grupo de soldados para fazer um tour para fazer o quê? Nos Estados Unidos, campanha para arrecadar fundos e bônus para poder alimentar a máquina da guerra. Né? E isso é um filme russo. Então eles se preocuparem, olha, tá vendo? A gente fez o nosso trabalho, mas a gente foi lá pedir apoio e veja o que aconteceu. Mostrar os fatos. É um ponto de vista que a gente fala isso constantemente aqui no Lucast, que são filmes que têm pontos de vistas que são diferentes de Hollywood. Que é diferente do que a gente viu, mesmo contando uma história que a gente já conhece. Então, quando a gente pega um filme dos Estados Unidos sobre guerra, é só Estados Unidos. E é só sobre eles. Eles são os heróis, eles são Eles tudo, contam a narrativa, né? Eles dominam. Mas aí a gente pega esse filme, que é um filme russo, mas também é ucraniano. E que tem a parte realmente da história, sniper russa, se passa na Rússia, mas que eles vão para os Estados Unidos, eles contam essa parte da história também. Então, é um filme que tem várias É a visão de quem viveu. Várias camadas. Várias camadas. Como uma cebola. Eu gosto dessa metáfora da cebola. Não, é boa. Eu gosto também. Porque é um filme que você consegue ter um pouquinho de tudo. Você tem uma questão sociopolítica, você tem uma questão da emocional dela, você tem a questão amorosa, você tem a questão de família, você tem a questão de amizade, você tem um todo. Também. Um todo ali. Que é triste, né, gente? É guerra. Fazer o quê? E, querendo ou não, esse filme tá num contexto que hoje a gente tá vendo que tá acontecendo uma guerra. Sim. Então... E o Ludmilla deve estar se revirando agora, né? Porra! Né? Agora a Rússia tá que tá, hein? Barra pesada, mas é uma boa recomendação. Sim. Então, falando em recomendação, você tocou num ponto interessante, um ponto que eu gosto. Eu já assisti a Sniper. E agora o que eu vou assistir? Tá. Bom, e aí? Você sabe que eu sou o cara dos clássicos, né? Sei. Sim. Que entrou um filme muito legal, que é A Máquina do Tempo, um filme dos anos 60, que é uma adaptação do livro do H.G. Wells, A Máquina do Tempo, que conta a história de um... Eu não diria que ele é um cientista, mas um cara que manja de tecnologia na Inglaterra vitoriana, e ele consegue desenvolver uma máquina que viaja no tempo, vai para lá e vem para cá. Qual o objetivo dele? Ele quer vivenciar a utopia humana, ou seja, ele vai para o futuro para tentar ver se o homem evoluiu de uma maneira legal, então tudo tá bonito, né? E você vai vendo no filme, é um filme interessante que ganhou o Oscar de efeitos visuais, porque você vai vendo a evolução da Terra através do prisma dele, porque a máquina ela não se locomove, ela fica e as coisas em volta vão mexendo no tempo. Então ele vê, por exemplo, uma larva construir seu casulo e de lá nascer uma borboleta, né? Uma coisa assim do gênero. Só que o filme ele vai um pouco mais além, porque o livro foi escrito no final do século XIX para o século XX. Então, algumas coisas que ele anteveu, o H.G. Wells, por exemplo, guerras mundiais. Então, ele coloca dentro do filme, o filme lá raspa mais ou menos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, dentro do contexto da história, e vai para o futuro. E aonde ele tem a maior decepção, porque a utopia não chegou aonde ele queria. Então, eu não vou contar, porque realmente tem uma pegada muito bonita. O filme é estrelado pelo Rod Taylor e pela Yvette Minier. E para meu deleite, o filme é muito mais positivista do que o livro. O livro é muito sombrio. Acho que o H.G. Wells não gostava muito do que ele imaginava de ser a utopia humana. Mas vale a pena. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo.
Tá, acabei de assistir Máquina do Tempo. E assisto o que depois, né? Delicioso, da cozinha para o mundo. Oba! Existe 2 histórias sobre o surgimento do restaurante, e Delicioso foca na versão francesa. Então a gente começa a acompanhar a história de como se iniciou, como se teve o processo, e é lindo, e dá vontade de comer. Que bom. Já imaginou sua vida sem um restaurante? Sem o cardápio, sem o menu. Já imaginou? Então, era assim que o povo vivia antes, né? Na França, gente. Sem restaurante. Era tavernas. Taverna, Matava o bicho e levava lá pra comer carne crua. É a carne do dia. Carne do dia, né? dia. Quente. E só quem tinha direito de comer aquela refeição maravilhosa eram os nobres. Que é injusto, né? E não gosta de comer um docinho. Não é? Um bolo. Um bolo bem feito. Um bolo bem feito. Um pão bem feito. Bem feito. Tudo Entendeu? bem feito. Ótimo, né? Um brioche. Nossa. Bom, eu não quero ficar de fora, né? Legal, por favor. Quero recomendar um filme também. Buscando essa inspiração baseada em uma história real, eu vou com Um Método Perigoso. Vamos falar de Freud. Comportamento humano. Sim, controvérsia. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas é um filme que, na verdade, não é nem sobre o Freud. É sobre o aprendiz dele, né? Que é o Jung. Interpretado pelo Michael Fassbender, que eu adoro. Que ele, enquanto ele tá seguindo o mestre dele, né? Que é o Freud, ele tá tratando de uma paciente que tem sérios problemas, assim. Histeria, né? É conhecido o problema dela. Hoje a gente sabe não que não é só, isso. não falo nem só dos problemas que ela tem, mas na vida dela também ela tem sérios problemas ali. Acontece muita coisa ao redor dela. Uma relação problemática com o pai também, que... Bom, eu deixo pra vocês verem esse filme. Vocês já conhecem Freud, tenho certeza, mas esse é um filme que eu acho que vale a pena dar uma conferida. E todos esses estão no look, obviamente, assim como a Sniper Russa. Então, a gente não deu spoiler nesse episódio, apesar de ser um filme baseado numa história, né? Real. Ou seja... Tá aí? Tá aí, né? Dá um Google. Uma coisa interessante da Sniper Russa, depois... sem spoiler, né? Não, pode dar. Já estreou. Quem quiser ver, já viu. Não, é porque eu fui pesquisar que esse lance de ser um filme tão interessante que você quer buscar mais informação, fui pesquisar as diferenças entre a vida dela e o filme, né? E tem sutis diferenças. Que é... Ela já era mãe quando ela foi pra guerra. Nossa! Ela já era mãe. Ela deixou o filho... Quando ela foi pra guerra, ela deixou o filho com a mãe dela, né? Com a avó da criança, do menino. Mas ela já era mãe. E isso, pra mim, deixou a imagem dela ainda mais forte na minha cabeça. Imagina você pensar, tipo, eu tenho que voltar pro meu filho, né? Eu tenho que voltar pra minha família. Tem uma razão pra voltar. E isso, pra mim, quando eu descobri, eu pensei... Era uma coisa que poderiam ter colocado no filme, mas eu acho que talvez deixaria um enredo um pouco mais melancólico e talvez, dependendo da abordagem, um pouco até desnecessário. Então, eu gosto do jeito que o filme aborda a história dela, mas é interessante ver esses pontos de diferenças e ver realmente como que essa primeira franco-atiradora viveu nesse período de guerra. Bom, dito isso... É isso aí. Esse foi o episódio sobre a Sniper Russa. Então, até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.